Meus queridos alunos, minhas queridas alunas do 8º período, sejam bem-vindos aí à aula de Direito Empresarial aqui do CIP, né? Nós vamos trabalhar a estrutura da peça processual proposta para vocês. E confesso que a peça processual trouxe não é nem uma pegadinha, é uma pegadona, né? É sempre muito importante, a gente, em qualquer peça processual, fazer uma leitura com muita atenção do questionário proposto. Até recomenda-se, eu sei que às vezes lá na prova da OAB o prazo é curto, a gente quer ler uma vez, o ideal é que você leia pelo menos umas 2 ou até 3 vezes, para você ir pegando todos os detalhes. Essa questão, ela traz a vontade de um cliente de entrar com uma ação, que seria uma ação de falência, e que o advogado vai olhar para o contexto fático e vai falar assim, putz, meu cliente quer entrar com uma ação de falência, mas aqui não cabe a ação de falência. Então, a pegadinha está aí. O examinador está te direcionando para uma peça processual, o seu cliente quer uma peça processual que não cabe nesse contexto. Então, eu vou tomar a liberdade de ler, né, ou pelo menos citar, os principais elementos aqui da questão para a gente ir caracterizando a peça processual para vocês. Então, a questão está narrando a situação de um administrador de uma sociedade empresária que está tomando cano, tá com vários débitos, é credor de várias dívidas contra uma outra sociedade empresária. Então, até aí caberia falência. E a questão narra que a sociedade devedora está em grave crise econômica financeira há um certo tempo, desde 2015. E esse é basicamente o contexto inicial de uma falência. E aí a questão começa a narrar as dívidas, ou os créditos do seu cliente na peça processual. Então tem uma nota promissória, só que essa nota promissória está com a medida que foi protestada e está com a medida judicial de sustação de protesto. Então isso aqui já não é um título líquido e certo para você executar. Aí tem um boleto de cobrança bancária, só que está parcelado. Então já não é um título para você promover a cobrança. E tem 23 duplicatas, totalizando aí o valor de R$31 mil, que foram levados ao protesto para fins falimentares, que é parte ou um dos requisitos previstos para a ação de falência. E aí o seu cliente quer que você instaure um processo de execução coletiva, que é exatamente a falência. A falência é o processo judicial de execução coletiva. Então, o seu cliente quer a decretação da falência desse seu devedor. Muito bem. O cabimento da ação de falência, ou ação de falência, ela só é possível quando a gente tem o estado de insolvência jurídica da pessoa jurídica, da sociedade empresária. As situações de insolvência jurídica estão previstas no artigo 94 da Lei de Falência. E aí o artigo 94 diz assim, será decretada a falência do devedor que, sem relevante razão de direito, não paga, no vencimento, obrigação líquida, materializada em título ou títulos executivos protestados, cuja soma ultrapasse o equivalente a 40 salários mínimos na data do pedido de falência. Então, a primeira situação de falência é a existência de títulos protestados que superam 40 salários mínimos. Não é o caso. O título protestado, ou nós temos até 2 títulos protestados, a nota promissória e as duplicatas. Só que a nota promissória está com a medida de sustentação do protesto. Então, esse protesto não serve para os fins falimentares. E ainda assim, se eu for somar o R$31 mil das notas das duplicatas e o 4.500 da nota promissória, não ultrapassa os 40 salários mínimos. Então, ainda assim, com base no inciso 1 do 94, não caberia. Muito bem. Mas o parágrafo 3º do artigo 94 diz que, na hipótese do inciso 1 do caput desse artigo, o pedido de falência será instruído com os títulos executivos na forma do parágrafo único do artigo 9º dessa lei, acompanhados em qualquer caso dos respectivos instrumentos de protestos para fins falimentar nos termos da legislação específica.
Esse parágrafo terceiro abre a possibilidade de um litisconsórcio, de colocar mais de um credor para ultrapassar o valor dos 40 salários mínimos. Só que isso não está dito na questão. Então, a gente não pode estabelecer essa presunção. Então, pessoal, não cabe a ação de falência. Na verdade, um bom advogado o que faria? Faria uma ação, né, de execução de título extrajudicial, promoveria a citação do cliente, do devedor, né, do seu cliente, e, se não houver o pagamento, proporia a ação de falência com base no inciso 2 do artigo 94. Olha o que diz o inciso 2. Será decretada a falência do devedor que, executado por qualquer quantia líquida, não paga, não deposita e não nomeia a penhora bens suficientes dentro do prazo legal. Então, pessoal, aqui, para chegar no objetivo do cliente, você tem que primeiro deduzir em juízo uma ação de execução, e se o devedor adotar as condutas previstas no inciso 2, aí sim caberia a ação de falência. Então, o gabarito dessa peça não pode ser uma ação de falência, e vamos tratar então da peça possível. Como eu disse para vocês, a peça exigida é uma petição inicial de ação de execução por título extrajudicial. Beleza. Juízo competente, ou a primeira parte de uma petição, o endereçamento. O endereçamento é a vara civil da comarca de Ipatinga, né, considerando o domicílio do réu. Muito bem. O autor é a distribuidora Supergrão Limitada, representada pelo administrador ou Apollo Fatpens, tem que trazer a qualificação, tanto da pessoa jurídica quanto do seu administrador, e o réu é a Roma Romano e Companhia Limitada, e a questão não menciona o nome do administrador. Muito bem. Feita essa primeira parte preambular aí da inicial, o próximo passo é abrir um tópico dos fatos. Tópico 1, dos fatos. Os fatos aqui, gente, vão ser bem sucintos. Por quê? Toda aquela narrativa da situação de penúria do devedor é irrelevante para uma ação de execução. Na ação de execução, você não vai discutir o direito, você vai ir atrás do seu crédito. Então, dos fatos é simplesmente narrar que existem 23 duplicatas, né, acompanhadas das respectivas faturas, vencidas, e as datas do vencimento, o valor dessas duplicatas, e aí uma informação muito relevante. Todas elas estão aceitas pelo sacado, que é o requisito para que essa duplicata se torne um título executivo extrajudicial. Muito bem. Considerando que na parte dos fatos a sua abordagem vai ser muito sucinta, aqui no direito nós vamos dar mais uma recheada para, digamos, ter maior possibilidade de pontuação. O primeiro recheio é tratar sobre a legitimidade. Então, nós estamos nesse momento abrindo o tópico 2 do direito, e nesse tópico 2 nós vamos botar lá um 2.1, legitimidade ativa do autor. A legitimidade está com base no artigo 778, né, do Código de Processo Civil. Então, o artigo 778 diz assim: pode promover a execução forçada o credor a quem lhe confere título executivo, e aí essa duplicata nós vamos demonstrar nos próximos tópicos que é um título executivo. Vamos abrir um outro subtópico da legitimidade passiva, né? A execução pode ser promovida contra, inciso 1, artigo 779, inciso 1, o devedor reconhecido como tal no título executivo. Então, abriremos aí 2 tópicos de legitimidade ativa e passiva, porque em ações de execução, geralmente o examinador exige esses tópicos, pontua esses tópicos, né? E aí vamos propriamente para o direito de crédito, que seria o tópico 2.3, que é a caracterização do inadimplemento da duplicata e o requisito legal para que ela seja considerada um título de crédito, um título executivo extrajudicial, que está
no artigo 15 da Lei de Duplicatas. O artigo diz assim: a cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, de que trata o livro 2 do Código de Processo Civil, quando se tratar, inciso 1, de duplicata ou triplicada aceita, protestada ou não. Como a nossa duplicata é aceita, ela virou um título executivo extrajudicial. Um outro artigo que é obrigatório fazer a citação dele é o artigo 783, né, que fala a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. O artigo 15 deu a essas duplicatas essas três características: certeza, liquidez e exigibilidade. Muito bem. O artigo 784 também é um artigo importante de você colocar na sua fundamentação, porque ele chama de título executivo extrajudicial a duplicata, né? Os demais créditos existentes, né? O crédito da nota promissória e o crédito do boleto bancário não podem ser incluídos nessa ação de execução, eles não têm a exigibilidade, tá? Esses títulos estão suspensos em razão da sustentação do protesto e do parcelamento, então não há interesse de agir para a cobrança desses dois créditos. E aí, basicamente, a fundamentação resume-se a isso. O próximo tópico da petição é o pedido, né? E o pedido é a citação do devedor para pagar a quantia de R$31 mil no prazo de 3 dias. Né? Esse é o pedido principal. Requerimento, e aí tem que ser muito preciso nesse requerimento. A juntada do título executivo, né? Sem o título não há o direito reivindicado na peça. E a condenação, né? Então, o primeiro requerimento, e aí que seria ligado à produção de provas, é a juntada do título e do demonstrativo do débito atualizado, porque essa ação é uma ação de quantia certa. Então, você tem que trazer na sua petição inicial já o valor do seu crédito e como ele foi atualizado através desse demonstrativo. E, por fim, o outro requerimento aplicável é a condenação do réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios, né, os ônus da sucumbência. No fechamento da peça, colocar o valor da causa, a data e a menção ao advogado, que são requisitos também da peça processual. Então, pessoal, é uma peça que a grande dificuldade era identificar, né, tinha aí uma pegadinha te levando para a ação judicial errada ou para a peça errada. Agora, três laudas no máximo vocês consigam trazer toda a argumentação necessária, né? Me coloco à disposição de vocês para eventuais esclarecimentos, podem se sentir à vontade para fazer contato comigo. Bons estudos para vocês e boa sorte na elaboração dessa peça processual.